Não, ele tem que ficar. Não, ele tem que ficar aqui porque ele deixa assim. Pode deixar. Ah, tá. Vai lá, obrigado. O pessoal esperando você lá. Obrigado. Você arrumou o celular. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glórias. Hoje você mais pausadamente a palavra de Deus. Eu gostaria de saudar a todos, eu gostaria de saudar a todos, eu gostaria de saudar a todas com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, o texto tema deste estudo de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 de Romanos, versículo de número 16 e versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e versículo de número 17. O texto foca em base nesse primeiro dia de estudo, a qual o professor Júnior já nos anteveu, falando do capítulo 1 até o capítulo de número 16, na terça retrasada, sobre esta carta de suma importância e de um assunto doutrinário sistemático e teológico de suma importância. Deus abençoe 2021. Se permanecer assim, vai ganhar o ósculo santo, vai ganhar a paz do Senhor. Eu estava com muita saudade dos irmãos, viu? Eu saí debaixo da autoridade do pastor, estava ministrando uma igreja no Tatuapé, onde 2 almas já se rendeu ao Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Eu só sei que um jovem cheio de cifrão, cheio de palhaço, cheio de capa, e eles beliscando ele para aceitar Jesus. O jovem chorava tanto, ele diz: eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui. Eu quero levantar a mão e aceitar esse Jesus. Deus transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, versículo de número 17. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo de número 17, Pamela. Porque nele se descobre a vontade e a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Que fé esta? É a fé cristocentricamente falando. Agora, essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta. Não há probabilidade de que Paulo fundou esta igreja. Também não há probabilidade que os discípulos de Paulo fundou esta igreja. Mas existe 80% de probabilidade de que estava em Pentecoste, em Atos capítulo de número 2, versículo de número 10, a qual foi os preséritos e a qual foi os judeus fizeram a formação e o primeiro anúncio do Evangelho dentro desta cidade. A qual é a cidade de Roma? É uma das cidades principais da época, como a cidade de Corinto, como a cidade de Éfeso, como a cidade de Antioquia, como a cidade de Roma, a qual esta carta de Paulo aos Romanos, ela possui 16 capítulos. Há alguns capítulos de suma importância e muito clássico por todos nós, como o capítulo 16 e o verso de número 20, a qual nos mostra que o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Não é Armínio que vai esmagar, não é
vinho que vai esmagar, não é buquilante que vai esmagar, não é César de Cebalos, ou seja, qualquer tipo de escritor que vai esmagar, mas é o próprio Deus que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Como alguns textos muito conhecidos, em Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, como outros textos muito conhecidos, em Romanos capítulo de número 10 e o versículo de número 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E eu quero crer que nesta noite, no desenhar do tema, no desenhar do ponto do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, Deus vai falar poderosamente ao teu coração e vai aumentar a minha fé e a tua fé. Como muito conhecido é o texto de Romanos, capítulo de número 10, professor Júlio, versículo de número 9, a qual Paulo vem se expressando: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A qual o tema principal desta carta se encontra nos dois versículos a qual eu acabei de ler, a qual de todos os capítulos da carta de Paulo aos Romanos, a qual pelo menos eu li esta carta umas 127 vezes, e eu reli de novo esta carta para poder entender e para poder compreender e para Deus poder me dar alguns pontos do capítulo de número 1. A qual no capítulo de número 1, Paulo fala da salvação. No capítulo de número 1, Paulo fala de graça. No capítulo de número 1, Paulo fala de santificação. No capítulo de número 1, Paulo fala do Evangelho em Cristo Jesus. Perceba que não é o Evangelho, é o Evangelho em Cristo Jesus. Nesta carta do capítulo de número 1, Paulo fala a respeito da fé cristocêntrica em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós vamos olhar o capítulo de número 1, a qual possui 32 versículos, a qual fere uma diaconisa, mulher de Deus e de suma importância, uma mulher a qual o apóstolo Paulo, ela relata ela no capítulo de número 16 da carta de Paulo aos Romanos, a qual essa diaconisa, ela levou a carta até os irmãos que estavam em Roma, a qual anunciar o Evangelho aqui é muito fácil. Você me ouve, outros levantam a mão, outros dão glória a Deus, outros aceitam a palavra, outros estão com o seu coração aberto, mas pregar a palavra de Deus, direcionada a uma igreja que está centralizada dentro do núcleo do Império Romano, aonde Jesus não é o centro, aonde em italiano César Eusequílios significa César é o meu Senhor, mas o Senhor desta igreja não é César, não é Herodes, não é Pôncio Pilato, não é fariseu, não é Heveus, não é Deus, não é Jebuseus, não é o homem, não é a mulher, não é a cega, não é demônio, não é sectário, não é partidário, não é membro de uma seita, mas o Senhor desta igreja nesta noite se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesta carta de Paulo aos Romanos, se faz menção do nome de Jesus Cristo pelo menos 5 vezes, como é um culto de didática e um culto de doutrina e um culto de ensinamento. O que significa Jesus? Jesus significa Salvador. E o que significa Cristo? Cristo significa ungido, a qual alguns pontos no capítulo de número 1 da carta de Romanos, a qual eu quero ressaltar. O primeiro ponto, Paulo fala do seu apostolado, e Paulo fala que pela graça ele recebeu o seu apostolado, a qual todos nós conhecemos a biografia de Paulo. Ele perseguia a igreja,
ele assolava a igreja, ele encerrava na prisão, ele dava voto para matar. Quando ele se converteu, ele evangelizou 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e 95 pessoas de etnia diferente, de barco e de cavalo. Mas no capítulo de número 1 de Romanos, e o versículo de número 1, ele não se apresenta como Paulo ou como apóstolo, ele se apresenta como servo, porque aqui todos nós somos servos do pasto e do pasto do sumo pastor. Todos nós estamos aqui para servir o Deus que fez os céus e a terra. E as irmãs que indicam que quando está na porta, parece que esta palavra, e ela é, professor Júlio, para os dias atuais. Quando a irmã pergunta qual é o seu nome, ele diz: eu sou o pastor fulano de tal, eu sou a reverenda fulana de tal, eu sou o pai apóstolo. Eu não perguntei se você é pai apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Eu perguntei primeiro o seu nome. Então aqui Paulo, ele está no ensinamento de uma verdadeira humildade. O que é uma verdadeira humildade? Por mais conhecimento que você tem, é você sentar e ouvir. O que é a verdadeira humildade? Louva melhor do que eu, prega melhor do que eu, faz melhor do que eu, dá glória a Deus melhor do que eu, levanta a mão melhor do que eu, cultua melhor do que eu, ensina melhor do que eu, prega melhor do que eu, em tudo faz melhor do que eu. Então Paulo nos dá esse ensinamento, que ele se apresenta como servo. O segundo ponto desta carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala a respeito do seu desejo de termos e ver os irmãos de Roma, a qual Paulo ressalta que ele está adotando os irmãos de oração. Ele vai começar a esquentar o negócio aqui, porque eu sinto a presença de Deus nesta palavra. E no segundo ponto, Paulo fala das suas contínuas orações para ele chegar em Roma. E nós sabemos que quando Paulo chega em Roma, ele fala da armadura de Deus, ele fala do soldado, ele fala de apostasia, ele fala de um corredor que corre, dando uma coroa, a qual é corruptível e não incorruptível. E nós corremos atrás de uma coroa, a qual nem a caça e nem o ferrugem pode consumir ela, a qual é uma coroa de honra, que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Mas eu não vou dizer que Deus vai colocar pedrinha, não para você sair falando mal da palavra aqui não, porque Deus tem honra para a minha vida e para a tua vida. É por isso que na carta de Paulo, ou seja, em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, no capítulo de número 3, vem se expressando dizendo: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua honra, a tua dignidade e a tua coroa. A qual o quarto ponto desta carta de Paulo aos Romanos, e eu estou louvando a Deus para terminar este ponto, para tematizar a mensagem, porque o Júlio me chamou aqui e ele me fez um convite, e eu comecei a ler e reler, e eu ia de manhã, à noite, eu ia à tarde, a minha mãe está ficando doida, não está, e eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a chorar, e eu acordava lendo, e Deus me dando um monte de coisa, e Deus entrando com providência, e Deus falando comigo, falando com a igreja. Então no terceiro ponto, Paulo fala da apostasia e as suas consequências. A qual apostasia? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, ela vem de quem tem conhecimento de Deus. Perceba o que nos diz o texto bíblico: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. E o que significa, irmão Daniel, apostasia? Apostasia não vem do lado de fora, apostasia vem do lado de dentro. É crente que torce o braço, é crente que
não quer mais fazer nada, é crente que uma outra hora louvava e não louva mais, é crente que serve mais a criatura do que o Criador, é crente que anda em uma vida relaxadamente. E esse ponto, que é o terceiro ponto, o professor Júlio vem nos mostrando que os discursos deles eram um discurso falso. Esse terceiro ponto vem dizendo que eles estavam obscuros, eles estavam esquecendo da luz, Satanás estava prestes a pegar eles. O texto diz que ele estava mudando a verdade de Deus em mentira, e Satanás deve estar dando gargalhada. Daqui a pouco eu vou pegar eles. E aqui nós estamos vendo muitos dos irmãos que estão dentro da igreja em apostasia, mas eu louvo a Deus que neste culto de doutrina, eu e você estamos aqui dando glória a Deus e dando aleluia e obedecendo ao Deus que fez os céus e a terra. Aí nós vamos entender a consequência, a qual no versículo de número 24, eu gosto quando o professor Júlio faz assim da glória, e os irmãos também aqui gostam de dar glória, e a igreja também gosta de dar glória. A Bíblia diz que pelo que também Deus entregou, então é o que vocês querem, então eu vou entregar vocês ao desejo dos teus corações. Está no versículo de número 26, que vem dizendo assim: pelo que Deus os abandonou, as suas próprias paixões e fome, agora segura, porque lá vem um chumbo grosso na minha vida e na tua vida, a qual eles estão apostatados, e além de estar apostatado, Satanás está querendo tragar a vida deles, e agora Satanás conseguiu tragar. E o texto da carta de Paulo aos Romanos vem dizendo: eles se tornaram nércios, eles se tornaram infiéis, eles se tornaram sem afeto natural, eles se tornaram homens sem misericórdia, eles se tornaram perversos, eles se tornaram homens de iniquidade, eles se tornaram homens de prostituição, eles se tornaram homens alvarento, eles se tornaram homens mananciosos, eles se tornaram homens cheios de maldade, eles se tornaram homens cheios de inveja, mais ou menos assim: o trabalho está bom, eu não gostei, então para mim se não serve, também não vai servir, eu vou trabalhar, eu vou tentar criticar, mas não adianta, quando Deus levanta, está levantado, ponto final e acabou. Se tornaram homens cheios de contenda, engano e malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, e homens soberbos, presunçosos, invejosos, inventores de mentiras. Já viu aquele tipo de pessoa? Eu vou puxar o tapete dela, eu vou arrebentar ela, é você que vai se arrebentar, porque quando puxa o teu tapete vai encontrar uma rocha, e Jesus diz: não toca nela, não toca nele, porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí vem o caso: se tornaram desobedientes a pai e mãe. Como é que vai, velho? Como é que vai, velho? Não, aqui não tem velho, não. Aqui é bença pai, bença mãe. Aqui tem que beijar minha mão, sentar na mesa, e os negócios tornaram diferentes, né? Não senta mais à mesa para tratar as coisas. Um come no quarto, outro olha o celular, outro vai para cá. E aí vem o quarto ponto. O quarto ponto, Paulo fala do teu propósito. E é aqui que eu quero começar a pregar e tematizar a mensagem e falar sobre a fé cristocêntrica em Jesus Cristo, depois de explicar esse quarto ponto. Neste quarto ponto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é uma mensagem boa. Existe Evangelho de Allan Kardec, existe Evangelho de Maomé, mas aqui o Evangelho é do Salvador. O Evangelho é de Cristo Jesus. Ele está pregando aonde ninguém quer pregar, porque pregar aqui é fácil. Quero ver você pregar e enfrentar, porque aqui nós inventamos os demônios
demônios, irmão. Inventamos o demônio da inveja, inventamos o demônio da língua solta, inventamos o demônio da contenda, inventamos o demônio do mexerico, mas os verdadeiros demônios estão lá fora, que é o demônio da prostituição, o demônio do vício, o demônio do tráfico, o demônio do roubo. É aí que Deus quer que você vá lá fora, que você ande em becos, vilas, atalhos, balados, lugares desorganizados, anunciando o evangelho do reino de Deus, dizendo mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Aí o texto diz que Jesus entrava na região das trevas, da sombra da morte, e resplandecia uma forte luz. Por que resplandecia uma forte luz? Quem não tinha paz, recebia paz. Quem não tinha gozo, recebia gozo. Quem não tinha alegria no Espírito Santo, recebia alegria no Espírito Santo. E eu abro uma lacuna aqui, para pegar o ensinamento e na unção do Espírito Santo, para te dizer: ninguém está aqui em vão e nem como inútil. Se você está orando pela tua família, Deus vai mandar paz lá, Gil. Deus vai mandar gozo lá, minha irmã. E Deus vai mandar alegria no Espírito Santo, porque Deus é o dono da obra. Então, apóstolo, entendeu? Apóstolo, não é que eu sou pai apóstolo, só não, então vamos morrer agora. Então vamos arrastar você de cavalo, vamos crucificar você de cabeça para baixo, vamos dar umas varadas em você, vamos fazer você padecer fome. Aí você pode dar o título de apóstolo, porque o apóstolo Paulo diz: eu sei ter fartura, eu sei padecer necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem, meu irmão, não é coisa de, não é doido. Aqui ele está na unção do Espírito Santo. Pegar o evangelho na Roma é você mandar descer aqui. Esse doido que está falando do evangelho aí, manda matar, porque aqui só tem César aqui. Mas aqui não manda panelinha, aqui não manda os que é de Pedro, aqui não manda os que é de Apolo, aqui não manda os que é de Cefa, aqui não manda os que é de Cristo. Então segura, porque lá vem chumbo, porque os que eram de escrito eram desigrejados, os que eram de Paulo eram os teólogos, os que eram de Pedro eram os conservadores, e os que eram, irmão, que eram de Apolo eram os pentecostais. E tem vez dos cabeção aprender um com o outro. Eu sou pentecostal, Elisângela, eu dou glória a Deus, aleluia. Eu vou vir para o curso, eu vou começar a aprender. Aí o teólogo acha que é doutor, sabe tudo, barriga grande, perna